Ah, você achou que eu não ia voltar hoje, né? Fala a verdade. Pois bem, ó, nas últimas 40 horas eu acho que eu passei umas 25 dentro de um avião, mas cheguei no México. Não deu, minha esposa não pôde entrar no Brasil, a gente teve que voltar para o México. Estamos aqui na cidade do México e a gente vai ter que ficar aqui até ela conseguir um visto no Brasil. No final do vídeo eu conto essa história. Mas agora vamos falar sobre, sobre o governo Bolsonaro ferrado. Tem uma coisa que eu queria falar no vídeo de ontem, só que ontem não deu para gravar vídeo, que é o Luiz Miranda, deputado, ele disse que o Ricardo Barros ofereceu propina para ele deixar o caso, assim, colocar panos quentes no caso e esquecer o que ele ficou sabendo. Uma propina de 6 milhões de reais. Essa propina teria sido oferecida, segundo o Luiz Miranda, não sou eu, hein, por um lobista chamado Silvio Assis, um lobista muito famoso lá em Brasília. Lobista é quem? É o quê? É alguém que vê alguém que quer dinheiro e quer algum favor que, na verdade, não é muito legal. Aí esse lobista vai lá e oferece o dinheiro dessa pessoa para aquela. Isso que faz um lobista mais ou menos. E esse lobista, na casa dele, ofereceu dinheiro para o Davi Miranda. Tem uma outra coisa sobre esse lobista, Silvio Assis, que muita gente não percebeu. Ele dá muitas festas na casa dele, chama vários políticos. Quem frequentou festa na casa dele no fim do ano passado foi o presidente da Anvisa, o militar da Anvisa. Justo quando o consórcio Nordeste estava pedindo a liberação da Sputnik. Aí o presidente da Anvisa está lá na casa de um lobista que é amigão do líder do governo Bolsonaro, Ricardo Barros, que é quem não queria que as vacinas fossem aprovadas, porque aí não teria desculpa para pagar 15 dólares uma dose da Covaxin, 17 dólares uma dose da CanSino, para pedir propina na AstraZeneca, enfim, olha só onde isso tudo está chegando. Enquanto isso, o governo Bolsonaro está apavorado. Por que apavorado? Porque eles perceberam, pouco a pouco vai caindo a ficha, né? Eles perceberam que isso tudo tem um dedinho do Arthur Lira. É o Arthur Lira que é o Bolsonaro mais fraco. Então o Arthur Lira fez e ó, deu certo. Porque se sair pesquisa agora, o Bolsonaro ele tá muito queimado com essa história e ele vai continuar sendo queimado nas próximas semanas, próximos meses. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou falar disso tudo. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Bolsonaro? Então inscreva-se aqui no canal e curta o vídeo. Olha, o nosso carro de som já rodou essa semana em 7 cidades. Eu vou mostrar aqui no final do vídeo. Isso aqui é Itajaí. Tá vendo isso aqui, ó? Não é Nova York, não. É a estátua da Havan, aquela loja lá que ninguém tem que comprar lá, denunciando os crimes. Esse vídeo aqui, ele denunciou os crimes do Bolsonaro, denunciando os crimes também do Sérgio Moro. Nesse vídeo estão os crimes do Sérgio Moro, que condenou o Lula para tirá-lo da eleição, para eleger o Bolsonaro e depois virou ministro do Bolsonaro. A gente estava denunciando isso tudo lá em Itajaí, em outras várias cidades essa semana. A nossa meta é 10 e a gente vai manter a meta. E sábado estaremos em também mais de 10 cidades denunciando os crimes do Bolsonaro. No final do vídeo eu mostro. Quem quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo as minhas outras redes. Siga nas outras redes, inscreva-se aqui no canal, que ó, aqui tem oposição, viu? Agora vamos falar do deputado Luiz Miranda. O que ele disse? O Luiz Miranda, ele revelou que logo que ele chegou a falar para o Arthur Lira sobre esse escândalo, que tinha alguma coisa errada e tudo mais. Ele não deu detalhes do que ele falou para o Arthur Lira, mas ele disse que o Arthur Lira mandou um joinha para ele e falou, manda bala. Quer dizer, o Arthur Lira sabia que era coisa do Ricardo Barros. Para você ter ideia, durante o depoimento do Luiz Miranda, durante a tarde, antes dele falar o nome do Ricardo Barros, todo mundo já sabia que era o Ricardo Barros. Inclusive, eu estava preparando naquele dia para fazer um vídeo logo depois do depoimento dele, dizendo, ó, gente, ele não falou o nome, mas é o Ricardo Barros, mas ele falou. Aí ele falou o nome, porque todo mundo já sabia que era o Ricardo Barros. Então, obviamente, o Arthur Lira, quando ficou sabendo do caso, antes do caso vir à tona, ele sabia que era do Ricardo Barros. E aí, ele falou, vai lá. Por quê? Ricardo Barros é líder do governo Bolsonaro. Isso é coisa do governo Bolsonaro. Os bolsonaristas estão tentando falar, olha, quem indicou o Roberto Dias, que é o servidor que estava pedindo propina para a AstraZeneca, o servidor que está envolvido em tudo isso. Quem indicou foi o Mandetta. O Mandetta foi ministro de quem? Do Bolsonaro. E ele estava pedindo propina, quem era o ministro? Não era mais o Mandetta, era o Pazuello, depois o Queiroga. Quer dizer, mas o presidente sempre é o mesmo, o Bolsonaro. Quer dizer, não tem como dissociar o Bolsonaro disso. Então o Arthur Lira deu essa pancada, o Bolsonaro está muito mais fraco, agora o Arthur Lira, ó, agora o Arthur Lira pode falar, dá aqui que eu quero. Aí, para piorar para o Bolsonaro hoje, fazem a oposição, toda a oposição, direita, esquerda, faz um super pedido de impeachment contra o Bolsonaro, e aí o Arthur Lira já falou que ele vai esperar a CPI. Ele falou hoje, vai esperar a CPI. Quer dizer,
ele tá deixando o Bolsonaro em banho-maria, cozinhando, cozinhando, cozinhando. Se o Bolsonaro quiser sair do fogo, do banho-maria, ele vai aumentando o fogo, viu? Vai colocando o fogo mais alto. Se o Bolsonaro quiser sair do fogo, ó, é assim que funcionam as coisas. E aí, o Luiz Miranda falou que pouco antes desse escândalo vir à tona, em março, logo depois que ele falou com o Bolsonaro, o Ricardo Barros o procurou e ele não respondeu. Mas aí ele até falou, olha, como ele é líder do governo, ele procura vários deputados para várias coisas, isso não tem problema. Mas depois, esse lobista o chamou para casa dele. E olha, tem uma chance muito grande do Luiz Miranda ter gravado isso, porque o Luiz Miranda, desde antes disso tudo, ele é conhecido. Eu comecei a pesquisar e tudo mais, muita gente sabe que ele grava todas as reuniões dele. E não tem nada que ele faça que ele não grave, ele grava tudo. É o cara que anda com o gravador com ele. Então, tem uma boa chance dele ter gravado isso. Esse lobista teria oferecido para ele, segundo ele disse, 6 milhões para ele calar a boca. 6 milhões não é assim, vou te dar 6 milhões. Não. Para cada dose de vacina que chegar no Brasil, você vai ganhar 6 centavos. E aí, 6 centavos. E aí, no total, dava 6 milhões de reais. Era 6 centavos de dólar por dose da vacina, mas eram 20 milhões de doses da vacina. Eu não lembro bem a conta, mas no final dava 6 milhões de reais se todas as doses chegassem ao Brasil. Ele falou, não quero isso. Eu não estou aqui falando que o Luiz Miranda é uma pessoa super honesta, não. É só pegar o passado dele aí, você vai ver. Mas ele disse que não. Ele disse que num segundo encontro estava esse lobista com o Ricardo Barros e eles voltaram a oferecer o dinheiro. Aliás, ele disse que no primeiro encontro não falaram de valores, mas já sabia que ele podia ganhar alguma coisa. No segundo falaram os valores, 6 milhões para ele, ele falou que não. E aí ele se consultou com o Arthur Lira e resolveu colocar o escândalo à tona. O Bolsonaro está apavorado. Todo mundo no Palácio do Planalto está apavorado. Por quê? Porque eles não sabem qual é a intenção do Arthur Lira. Uma coisa eles sabem, o Bolsonaro sai mais fraco, o Bolsonaro vai ter que abrir o cofre mais. Se ele já abriu com o Bolsolão, ele vai ter que abrir 100 vezes mais agora o cofre para Arthur Lira. Outra coisa é que o líder do governo Bolsonaro está completamente queimado, todo mundo está vendo o Bolsonaro como corrupto. E aí, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, saem com essa fama já de corrupto. Eu já sabia, você já sabia que eram corruptos, mas agora todo o Brasil sabe que o Bolsonaro não apenas é corrupto, mas estava roubando dinheiro das vacinas. Quer dizer, eu vou te dar um exemplo aqui, o Paulo Gustavo, ator que morreu. Paulo Gustavo morreu por causa de $1. Porque se o governo Bolsonaro não tivesse pedido $1 de propina por cada vacina, ele teria sido vacinado. Na verdade são 2 doses, né? $2. $2 mataram o Paulo Gustavo. $2 foram o que fizeram com que a minha tia morresse. A minha tia que morreu, na certidão de óbito dela tá parada cardíaca, mas ela morreu de Covid. Ficou 3 semanas internada, entubada, e aí teve parada cardíaca e morreu. Aí colocaram na certidão parada cardíaca. Na estatística do Bolsonaro, a minha tia tá curada. E morreu depois de parada cardíaca. É isso. Morreu por causa de $2. Porque o governo Bolsonaro queria propina. Agora fica claríssimo por que ele recusou as vacinas da Pfizer, por que ele recusou as outras vacinas, porque não estavam oferecendo a propina. Aí, o que o Bolsonaro não sabe é o seguinte, o Arthur Lira está fazendo isso para depois meter o impeachment goela abaixo do Bolsonaro. Eu digo goela abaixo por quê? Porque o Bolsonaro está fazendo tudo o que o Arthur Lira quer, ele está entregando tudo. O Bolsolão, o orçamento paralelo, comprou um monte de voto para eleger o Arthur Lira presidente da Câmara, colocou todo mundo do partido dele, do Partido Progressista no governo, fez de tudo, colocou a esposa do Arruda, um dos maiores corruptos do Brasil, colocou ela como ministra da Secretaria de Governo, é ela quem tem todas as verbas. Olha, a gente fala do Bolsolão, que é o Ministério do Turismo, do Desenvolvimento Regional, mas se pegar o Ministério da Secretaria de Governo agora, olha, deve estar uma loucura, o Bolsonaro entregou tudo. Aí o Arthur Lira vai e faz isso com ele, dá essa facada pelas costas, tem coisa. De 8 da manhã até 6 da tarde no saguão do aeroporto, depois a gente foi, dormiu pouco, a gente acordou 7 da manhã para pegar o voo, cheguei agora aqui, são 10h30 horário do Brasil, 8h30 horário daqui do México, cheguei e já vim gravar o vídeo, porque no avião tinha Wi-Fi, eu consegui ler as notícias, escutar a CPI, isso tudo, isso não foi problema, mas é isso, cansadíssimo, mas a oposição não para. Falou.